Eles diziam que era apenas um motor, mas quem o ouviu rugir sabe que havia algo a mais, algo que a Chevrolet tentou esconder e que quase custou a própria reputação da marca. Hoje vamos abrir o cofre da história para revelar a verdade sombria do motor 409, o monstro que ficou conhecido como Widowmaker, o fazedor de viúvas. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir sobre esse motor vai mudar para sempre a forma como você enxerga o poder da Chevrolet. A história começa em 1961. As pistas americanas ferviam. Era o auge da corrida por potência, o nascimento da era dos muscle cars. Ford, Chrysler e Chevrolet travavam uma guerra silenciosa, não por vendas, mas por domínio tecnológico e velocidade. Foi nesse cenário que a Chevrolet apresentou o que parecia ser a arma definitiva, o V8 409 Turbo Fire com seus 6,7 litros. O 409 era diferente de tudo o que o público já tinha visto. Uma força bruta, feita para destruir cronômetros e rivais. Mas logo surgiram rumores. Algo não estava certo. Mecânicos começaram a chamá-lo de Widowmaker, e ninguém entendia o porquê. Nos primeiros testes em pista, carros equipados com o 409 explodiam sem aviso. Em corridas, motores travavam a 180 km/h, lançando pistões e bielas como projéteis. A imprensa, fascinada e assustada, chamava o fenômeno de o coração que batia rápido demais. Mas o que realmente fazia esse motor se tornar uma bomba-relógio? A resposta começa em um ponto inesperado: a ganância pelo poder. A Chevrolet queria humilhar a Ford, que na época dominava o cenário das pistas com o temido 390 FE. Para superá-lo, os engenheiros da GM decidiram elevar o limite do possível, aumentando o curso dos pistões, a compressão e o diâmetro das válvulas. Era uma receita perigosa, mas irresistível. Com 380 a 425 cavalos, o 409 era uma fera indomável. O som grave, metálico, quase animalesco, fez do Impala Super Sport um símbolo de rebeldia. Mas o problema estava nas entranhas. As ligas metálicas não aguentavam o estresse térmico. Em altas rotações, o bloco literalmente começava a rachar por dentro. Ainda assim, a Chevrolet insistiu. Não era apenas um motor. Era uma mensagem. Cada arrancada era uma provocação à Ford. Mas os engenheiros começaram a notar um padrão inquietante. Os motores que passavam de 6.000 RPM apresentavam microfissuras nas cabeças. E, em alguns casos, o calor chegava a deformar os pistões. Era como se o 409 tivesse sido projetado para morrer jovem e rápido. Enquanto os anúncios da época exaltavam a força e o estilo, dentro dos bastidores, o clima era de pânico. Os pilotos reclamavam de vibrações estranhas, barulhos metálicos e até sensação de instabilidade na traseira, consequência direta do peso excessivo do bloco dianteiro. O 409, apesar de ser um monstro em linha reta, tornava o carro perigoso em curvas, e foi exatamente isso que levou ao apelido Widowmaker, um apelido que nasceu não de marketing, mas de medo. Nos Estados Unidos, em 1962, 3 acidentes fatais foram ligados a carros equipados com esse motor, e mesmo sem provas diretas, a Chevrolet ficou encurralada. O rugido que antes simbolizava glória, agora trazia a sombra da tragédia. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Durante uma investigação interna da GM, um relatório nunca divulgado publicamente, engenheiros descobriram que o problema não era apenas estrutural. Alguns blocos haviam sido fundidos com falhas microscópicas por causa de uma nova técnica experimental que reduzia custos de produção. Ou seja, para economizar, a Chevrolet sacrificou parte da integridade do motor. Isso explicava tudo: as falhas aleatórias, as explosões e até as histórias de motores que simplesmente paravam no meio da corrida. Era o segredo que ninguém podia saber. Um erro que poderia destruir a confiança do público na marca. Então, em silêncio, o 409 foi sendo apagado da história. Os estoques desapareceram, as publicidades sumiram e o foco da GM se voltou ao novo projeto, o lendário 396 Big Block. Oficialmente, o 409 foi substituído. Mas os que viveram aquela época sabiam. Ele foi banido.
Enquanto o público se encantava com os novos motores, nas garagens de entusiastas, o 409 ganhava status de lenda. Um motor proibido, temido e adorado ao mesmo tempo. E é aqui que a promessa do início começa a ser cumprida. Porque o que a Chevrolet tentou esconder é que o Widowmaker não morreu. Ele apenas foi transformado. Em 1965, um grupo de engenheiros independentes, ex-funcionários da GM, usou o design original do 409 para criar versões ainda mais poderosas, algumas atingindo mais de 500 cavalos e equipando carros de arrancada clandestinos. Esses motores, fabricados fora das fábricas, passaram a circular entre corredores de rua como um fantasma metálico do passado, um símbolo do poder proibido. Os poucos que ouviram seu rugido descrevem o som como algo quase sobrenatural, um grito de guerra, uma lembrança de que a glória e o perigo sempre caminham lado a lado. A imagem corta para o ronco do motor ao fundo. O Widowmaker foi o motor que fez a Chevrolet vencer, mas também o que quase a destruiu. E é por isso que ele desapareceu tão rápido, não porque era fraco, mas porque era forte demais para o mundo da época. O som do V8 aumenta, ecoando em fade-out. Na próxima parte, vamos revelar o que a GM realmente aprendeu com o Widowmaker e como ele inspirou o nascimento de um dos motores mais temidos da história americana. Mas cuidado, porque nem todos os segredos foram enterrados. Dizem que o passado nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para voltar a rugir. Depois que o 409 foi silenciado, a Chevrolet sabia que algo precisava mudar. A mancha deixada pelo Widowmaker estava nas garagens, nas pistas e na mente de todo entusiasta americano. Era preciso nascer algo novo, algo que lavasse o nome da marca. Mas, nos porões da engenharia da GM, havia mais do que vergonha. Havia fascínio. O 409 tinha deixado marcas, não só nos relatórios de falhas, mas nos corações dos engenheiros. E entre eles, um grupo pequeno acreditava que o erro podia ser transformado em glória. Esses homens começaram a trabalhar às escondidas. Eles sabiam que o problema do 409 não era o conceito, era o limite. O motor havia ido longe demais, rápido demais. Mas e se houvesse uma forma de refinar sua fúria, talvez o pesadelo pudesse renascer, dessa vez, como lenda. E assim nasceu o projeto Mark IV, o sucessor espiritual do 409, o motor que viria a se tornar o 396, e depois o temido 427 Big Block. Era o renascimento de uma fera, agora domesticada pela ciência e pela experiência amarga do fracasso. O 396 foi o filho que o 409 nunca pôde criar. Enquanto o Widowmaker era enterrado pela história oficial, seus genes viviam escondidos dentro dos novos motores. As válvulas inclinadas, o bloco reforçado, o fluxo de ar aprimorado, tudo isso nasceu das lições aprendidas com as falhas do 409. E o mais irônico é que, sem o desastre do Widowmaker, o Big Block da Chevrolet talvez nunca tivesse existido. Mas o mais impressionante é o que veio depois. Em 1965, quando o 396 apareceu nas pistas da NASCAR e nas ruas dos Estados Unidos, a Ford e a Chrysler entenderam que a guerra estava de volta. Só que dessa vez, a Chevrolet tinha aprendido com o passado. O novo motor era estável, poderoso e quase indestrutível. E nos bastidores, muitos engenheiros sabiam. Ele carregava o DNA do Widowmaker. O 409 havia sido banido, mas sua alma estava viva, escondida atrás de novos nomes e novos blocos. E essa verdade, mantida em sigilo por décadas, só veio à tona quando antigos relatórios internos da GM foram descobertos em 1989. Neles, constava a frase que os fãs mais atentos já suspeitavam. O projeto 409 foi o sacrifício necessário para a evolução do Big Block Chevrolet, ou seja, o motor proibido. O que a marca queria apagar da história foi justamente o que deu origem à sua era de ouro. É curioso como a glória e o fracasso costumam nascer da mesma centelha. O Widowmaker era o símbolo do excesso, de uma época em que o poder valia mais que a prudência. Mas sem ele, talvez nunca tivéssemos conhecido o 427, o 454. E todos os motores que fizeram da Chevrolet
uma verdadeira religião sobre rodas. Hoje, cada vez que um Impala 409 é ligado, é como se o passado respirasse novamente. O som metálico, o cheiro de combustível bruto, o rugido inconfundível do V8. Tudo isso carrega a lembrança de uma era em que homens desafiavam o impossível apenas para ouvir o ronco perfeito. O Widowmaker não foi um erro. Foi um aviso, um lembrete de que todo poder tem um preço, de que a busca por velocidade sempre flerta com o abismo, e de que às vezes o motor mais perigoso é justamente aquele que nos faz sentir mais vivos. Eles tentaram apagá-lo, esconder seu nome, enterrar sua fama. Mas a lenda do Widowmaker sobreviveu. Em cada arrancada, em cada colecionador que restaura um bloco 409, em cada carro que ainda carrega seu rugido, ele vive. E talvez seja isso que assuste mais a Chevrolet, que mesmo proibido, o Widowmaker ainda não parou de correr.